Já se cansou dos mesmos pratos de sempre? Que tal bichos da seda em vez de um sanduíche ou uma sopa feita com carne de cobra? A China oferece uma aventura gastronômica com sua vasta história e paisagem diversificada, redefinindo continuamente o paladar e a tradição. O que pode parecer estranho para um forasteiro é uma iguaria para outro. Junte-se a nós enquanto mostramos as 20 comidas mais estranhas da China. Número 1. Aranhas fritas. Aranhas podem provocar medo e repulsa em muitos, mas por toda a China, esses aracnídeos são petiscos crocantes. Desde os centros de tecelagem de seda, como Hangzhou, até a província tropical de Guangxi, as aranhas se juntam a outros insetos como cigarras e grilos, como lanches de rua comuns e ricos em proteínas. Inteiras e fritas, as aranhas são mais comuns em Guangxi e Guangdong, no sul da China. Os grandes aracnídeos são levemente empanados e depois fritos, emergindo com corpos e pernas crocantes que podem ser mordiscados inteiros. O exterior frito dá lugar a um interior macio e com carne delicada. Corajosos gourmets começam pelas pernas, trabalhando até o corpo principal. O sabor é suave, até levemente doce. Nas províncias orientais de Shandong e Zhejiang, aranhas menores são simplesmente salteadas com sal e pimenta Sichuan. A textura elástica se destaca aqui, especialmente quando comidas inteiras e acompanhadas de uma cerveja gelada. As pernas contêm pouca carne, mas o abdômen oferece um sabor intenso para aqueles que querem aproveitar cada pedaço. Além da novidade, aranhas e insetos em geral oferecem ampla nutrição, ricos em proteínas, vitaminas e minerais. Gerações de chineses incorporaram naturalmente esses alimentos em sua dieta como fontes prontamente disponíveis de sustento. E assim, as aranhas continuam rastejando em barracas de comida de rua hoje, representando orgulho local e um espírito de aventura gastronômica. Aqueles corajosos o suficiente para dar uma mordida podem acabar se viciando. Número 2. Pepinos do mar. Essas criaturas espirais e moles do fundo do mar podem não ganhar nenhum concurso de beleza, mas a China não se cansa de pepinos do mar. Eles são valorizados há séculos, tanto como iguaria quanto como medicina tradicional. Conhecidos como haishen em chinês e colhidos no Mar do Sul da China, eles ocupam um lugar mais alto na cultura chinesa do que em seus lares rochosos subaquáticos. Então, o que explica a reputação prestigiosa dos pepinos do mar? Por um lado, sua raridade e exotismo aumentam seu status como cozinha imperial. Séculos atrás, as criaturas precisavam ser meticulosamente processadas, secas, fervidas e reidratadas para serem comestíveis. Esta preparação intensiva em mão de obra contribuiu para o seu prestígio. A textura também desempenha um papel. Pepinos do mar contêm um composto único chamado glicoproteína fucossilada, que lhes confere sua textura elástica, quase crocante, quando reidratados e cozidos. Esta crocância gelatinosa os consagrou como uma maravilha culinária chinesa. Além do sabor e da escassez, os pepinos do mar são venerados por suas supostas propriedades curativas. A medicina tradicional chinesa os considera um tônico curativo capaz de tratar dores nas articulações, aumentar a imunidade e fortalecer a essência dos rins. Pepinos do mar contêm compostos como saponinas, polissacarídeos e sulfato de condroitina, que podem ter efeitos anti-inflamatórios, segundo estudos. No entanto, mais pesquisas são necessárias para substanciar as alegações da medicina tradicional chinesa. Independentemente de os benefícios à saúde se provarem verdadeiros, o prestígio dos pepinos do mar persiste. Este humilde invertebrado marinho demonstra o gênio chinês para transformar o comum no exótico. Número 3. Ovos centenários. Com suas cascas manchadas únicas, os ovos centenários parecem oferecer um verdadeiro sabor da história. Esses ovos preservados são uma especialidade chinesa famosa, valorizada por sua aparência única e sabor poderoso. Ovos de pato, codorna ou galinha são embalados em uma mistura de argila contendo sal, cinzas e cal virgem. Esta mistura alcalina transforma os ovos ao longo de semanas ou meses. As claras ficam marrons escuras e translúcidas, com uma textura gelatinosa. A gema verde escura torna-se cremosa e pungente. Os ovos centenários podem chocar os não iniciados com seu aroma e sabor distintos. Alguns consideram-nos uma iguaria suprema, enquanto outros os comparam a queijo fedido. Os fãs valorizam seu sabor rico e terroso e a textura sedosa do contraste entre gema e clara.
Os ovos podem ser comidos puros, adicionados a mingau de arroz ou picados em pratos. Embora chamados de ovos centenários, o nome refere-se à sua aparência antiquada e não à idade real. Ovos curados por mais tempo do que alguns meses correm o risco de estragar. Embora seu processamento incomum possa dissuadir alguns comensais, os ovos centenários permanecem uma especialidade icônica chinesa, encapsulando o poder transformador da preservação e fermentação de alimentos. Sua linha do tempo única em uma casca preserva o passado para o presente. Número 4. Centopeias fritas. Na China, criaturas rastejantes não são apenas pragas, são lanches ricos em proteínas. Centopeias gigantes ocasionalmente acabam no menu, fritas em espetos ou secas em tônicos medicinais, mostrando como a culinária chinesa celebra o potencial comestível, até mesmo em insetos. Espetos de centopeia frita são mais comuns como uma novidade de comida de rua. Elas são passadas por espetos, temperadas e depois fritas, resultando em um exterior extra crocante e crocante. O sabor é sutil, mas as centopeias oferecem uma textura altamente satisfatória, especialmente quando consumidas inteiras. Suas muitas pernas delicadas tornam-se deliciosamente quebradiças. Centopeias e outros insetos, como cigarras, também são usados na medicina tradicional chinesa há séculos. Uma centopeia seca é considerada ter propriedades curativas, capazes de tratar condições desde tétano até convulsões. No entanto, as toxinas da centopeia também podem ter efeitos adversos à saúde se consumidas regularmente. Independentemente do valor medicinal, mastigar criaturas crocantes mostra o espírito de aventura culinária na China. Para o gourmet ousado, as centopeias representam uma chance de expandir os horizontes, mesmo que isso signifique substituir frangos por criaturas rastejantes. Sua popularidade prova que, com criatividade suficiente, até mesmo pragas rastejantes podem se tornar commodities comestíveis valorizadas. Número 5. Sopa de barbatana de tubarão. Uma vez o epítome da alta gastronomia na China, a sopa de barbatana de tubarão agora está envolta em controvérsia. Por séculos, essa sopa luxuosa feita de barbatanas de tubarão simbolizou a indulgência culinária chinesa. Era tradicionalmente servida em banquetes e casamentos para honrar convidados ilustres. A sopa remonta à dinastia Ming da China, e sua popularidade disparou quando apareceu em um jantar de estado para a rainha da Inglaterra em 1961. O prestígio da sopa de barbatana de tubarão não vem do sabor, mas da textura. As barbatanas de tubarão são quase insípidas por si mesmas, mas quando cozidas em caldo de galinha, suas fibras ricas em colágeno conferem corpo e uma qualidade gelatinosa mastigável, altamente valorizada na culinária chinesa. Como o sabor vem principalmente do caldo de galinha, quanto mais rara a barbatana, mais prestígio a sopa carrega. A escassez equivalia ao luxo. No entanto, a demanda por barbatanas de tubarão levou a declínios catastróficos nas populações de tubarões em todo o mundo. Milhões de tubarões são mortos apenas por suas barbatanas a cada ano, através da prática brutal de corte de barbatanas. Com 1/3 dos tubarões de mar aberto agora ameaçados de extinção, as atitudes estão mudando. Há um reconhecimento crescente de que manter tradições culinárias como a sopa de barbatana de tubarão não vale a pena se isso levar os tubarões ao colapso. Embora ainda servida hoje, a sopa de barbatana de tubarão é agora altamente controversa. O governo chinês desaconselhou servi-la em funções oficiais, e alguns jovens a rejeitam como retrógrada e ambientalmente destrutiva. Uma mudança cultural parece estar em andamento. No entanto, com sua longa linhagem, a sopa de barbatana de tubarão não desaparecerá da noite para o dia. Esta sopa valorizada provavelmente continuará criando tensões entre tradição culinária e sustentabilidade ecológica por muitos anos. Número 6. Morcegos e ratos de bambu. Embora controversos hoje, morcegos e ratos de bambu têm sido valorizados no sul da China há séculos, como alimentos e medicamentos. Essas criaturas que habitam florestas eram ecologicamente e culturalmente importantes em regiões como Guangxi e Guangdong. Os morcegos têm uma longa história na medicina tradicional chinesa, sendo usados para tratar desde malária até doenças renais. A sopa de morcego é considerada um tônico que aquece e aumenta o bem-estar. Os ratos de bambu também são reputados por ter qualidades medicinais.
capazes de remediar asma e impotência, embora as evidências científicas sejam escassas. Essas crenças tradicionais conferiram prestígio aos morcegos e ratos de bambu. Além dos remédios populares, ambos forneciam fontes práticas de proteína das florestas subtropicais exuberantes da China. Os ratos de bambu vivem em tocas extensivas, facilitando a captura. Morcegos, por sua vez, se abrigam em grandes colônias em cavernas. Essas criaturas eram fontes abundantes e acessíveis de sustento nas florestas biodiversas do sul. Servir morcegos e ratos de bambu também tem ressonância cultural. Essas especialidades regionais representam o orgulho na riqueza natural local. Os morcegos podem ser cozidos com ervas aromáticas e especiarias em ensopados robustos. A carne do rato de bambu é tenra, com um sabor terroso, e frequentemente é assada, fervida em caldo ou seca em forma de carne seca. No entanto, as populações selvagens estão diminuindo, tornando seu consumo controverso hoje. A perda de habitat e a caça excessiva agora ameaçam as populações de morcegos e ratos de bambu. Os dias de comer casualmente espécies de pragas como morcegos e ratos estão diminuindo na China em modernização. Número 7. Cavalos marinhos. Os cavalos marinhos têm adornado as farmácias chinesas há séculos, mas hoje em dia, essas criaturas marinhas mágicas têm mais chances de acabar nos pratos de jantar. A China é responsável por até 95% do consumo global de cavalos marinhos. Cavalos marinhos secos são os mais comuns, consumidos como um lanche de rua com uma textura descrita como crocante e quase semelhante à batata frita. Espetos de cavalo marinho também são populares. Além da novidade, os cavalos marinhos são valorizados por seus supostos benefícios medicinais, especialmente para distúrbios como disfunção erétil. Registros de cavalos marinhos na medicina chinesa datam da dinastia Ming do século XV. Curandeiros chineses antigos acreditavam que os cavalos marinhos podiam tratar desde asma até infertilidade. O cavalo marinho continua sendo um ingrediente farmacêutico licenciado hoje. No entanto, as populações selvagens estão rapidamente declinando devido à intensa pressão da pesca. A maior parte do comércio de cavalos marinhos no exterior leva de volta à China. À medida que os habitats costeiros se degradam, essas criaturas se tornam altamente ameaçadas. Embora ainda consumidos por seus benefícios tradicionais à saúde, o significado do cavalo marinho hoje se estende além do medicinal. Essas criaturas representam o equilíbrio delicado entre costumes culinários e conservação e a necessidade de proteger a vida marinha em extinção. Número 8. Bichos da seda e escorpiões. Bichos da seda e escorpiões podem parecer alimentos bizarros para muitos estrangeiros, mas fazem parte da culinária chinesa há milhares de anos. Evidências arqueológicas mostram que os antigos chineses comiam pulpas de bicho da seda há mais de 5.000 anos, durante o período neolítico. O bicho da seda era valorizado não apenas pela produção de seda, mas também como uma fonte de proteína quando as colheitas eram escassas. As pulpas eram assadas ou fervidas como um lanche nutritivo. Escorpiões também têm uma longa história na China como alimento e medicina, datando de mais de 2.000 anos. Textos de medicina tradicional chinesa da dinastia Han recomendam escorpiões para tratar dormência, tumores e inflamações da pele. Refletindo essa tradição medicinal, acredita-se que os escorpiões têm efeitos anti-inflamatórios e anticancerígenos. Escorpiões provavelmente se tornaram, por necessidade, como uma fonte de proteína animal disponível em ambientes adversos. Hoje em dia, pulpas de bicho da seda e escorpiões são vendidos como clássicos lanches de rua na China. Os bichos da seda são geralmente temperados com especiarias e depois fritos ou assados em espetos, resultando em um exterior crocante e um interior cremoso e saboroso. Escorpiões são fritos ou assados em espetos, tornando suas cascas crocantes e o interior tenro. Embora comer insetos possa revirar o estômago de algumas culturas ocidentais, eles são lanches nostálgicos em muitas partes da China. Além do sabor, representam história, resiliência e conexão com a terra. Seu consumo ecoa como os antigos chineses aproveitavam todas as fontes de alimento disponíveis, e seus papéis medicinais se conectam a antigas práticas de cura holísticas. Embora exóticos para os forasteiros, para muitos chineses, mastigar escorpiões crocantes é como revisitar doces da infância. Essas criaturas mostram como até os ingredientes mais improváveis podem ser elevados a iguarias tradicionais saborosas.
Número 9. Sopa de ninho de pássaro. A sopa de ninho de pássaro ascendeu para se tornar uma das iguarias mais valorizadas da China, exibindo as alturas luxuosas que a culinária chinesa pode alcançar. Seu principal ingrediente, o ninho dos andorinhões que vivem em cavernas, foi uma vez reservado apenas para a realeza chinesa. Cuidadosamente construídos com a saliva glutonosa dos andorinhões, esses ninhos minúsculos são colhidos de penhascos e cavernas varridos pelo mar em todo o sudeste da Ásia. Comerciantes arriscam a vida para coletar apenas alguns gramas dos escassos ninhos. Por séculos, a posse desses ninhos foi limitada aos escalões superiores da sociedade chinesa. Acreditava-se que os ninhos conferiam longevidade, aumentavam a energia QI e melhoravam a tez quando cozidos em uma sopa nutritiva. Além dos supostos benefícios à saúde, a sopa de ninho de pássaro também exibe o gênio chinês para elevar ingredientes básicos. A delicada doçura do ninho emerge quando cozido por horas em um caldo saboroso de frango com ingredientes premium como presunto chinês e ginseng. À medida que os ninhos amolecem, formam fios gelatinosos na tigela, proporcionando uma sensação suave e quase cremosa na boca. Hoje, a sopa de ninho de pássaro permanece um prato extravagante que exibe riqueza e privilégio. Com até $3.000 por quilo, esses ninhos de andorinhão são o caviar da culinária chinesa. Seu custo altíssimo não deriva apenas dos métodos de colheita perigosos ou da oferta limitada, mas do status duradouro como um tônico de saúde de luxo. Mas além do consumo ostensivo, representam séculos de refinamento culinário, uma busca para criar sabores sublimes a partir dos dons humildes da natureza. Número 10. Línguas de pato. A culinária chinesa tem uma reputação bem merecida por seus ingredientes estranhos e maravilhosos. Imagine comer línguas de pato. Esses pedaços ossudos e carnudos da boca do pato encantam os gourmets chineses há gerações. Eles representam como a gastronomia chinesa adora tanto ultrapassar limites quanto descobrir joias ocultas. Muitas vezes marinadas em uma mistura de molho de soja, vinagre de vinho de arroz, óleo de gergelim e especiarias, as línguas de pato pálidas são fritas até que o exterior fique crocante e o interior permaneça macio e tenro. Sua preparação mostra o gênio chinês para contrastes, com a interação de texturas animando a experiência. Além da textura, as línguas de pato também oferecem sabores delicados e em camadas. Connoisseurs descrevem o sabor como leve e ligeiramente adocicado, com notas salgadas e quase de nozes. É uma sensação sutil, mas satisfatória na boca, se você não engasgar com os ossos minúsculos. Essa mistura de sabores sutis e ossos pequenos encapsula a alegria e o risco da exploração culinária. Navegar por esses ossos para saborear os pedaços exige concentração e ousadia, oferecendo uma sensação de realização a cada mordida. Como navegar pelos ossos, descobrir novos sabores expande o paladar. Para os corajosos na cozinha, as línguas de pato abrem novos horizontes. Representam séculos de inovação chinesa, buscando o prazer em lugares surpreendentes. Embora uma vez raras, agora as línguas de pato proliferaram por toda a China, mostrando como gostos de nicho podem emergir para o mainstream, dados coragem suficiente. Número 11. Tofu fedido. Nas movimentadas ruas das grandes cidades chinesas, um cheiro acima de todos pode assaltar suas narinas. O odor pungente do tofu fedido. Este lanche de rua pungente é um exemplo clássico de sabores chineses exagerados. Seu odor grita ofensa, mas seu sabor seduz. O tofu fedido começa como tofu fresco regular, feito coagulando leite de soja e pressionando-o em blocos. O cheiro vem mais tarde, quando o tofu fermenta por meses em uma salmoura de leite, vegetais e ervas. Micróbios decompõem as proteínas e gorduras, liberando compostos de cheiro forte encontrados em queijos como gorgonzola. Esta transformação fedorenta produz um tofu com um interior liso e cremoso envolto em um exterior frito crocante. Quando cozido, apesar do fedor, o tofu fedido oferece sabores agradáveis e suaves. A salmoura dá-lhe tons umami profundos e saborosos, enquanto fritar confere um toque de noz. Mergulhado em molho de pimenta doce, ele cativa as papilas gustativas. Os chineses há muito celebram cheiros e sabores fortes, acreditando que excitar os sentidos anima o espírito. Além do sabor, o tofu fedido também representa orgulho local. O lanche originou-se em capitais culinárias como Chongqing,
onde os moradores frequentam barracas famosas de tofu, fedido para um sabor nostálgico de casa. Os fãs se entusiasmam com o paradoxo da iguaria. O cheiro mostra como a comida de rua chinesa oferece não apenas sustento, mas experiência. Até o ar espesso com seu perfume anima os sentidos. Para muitos, enfrentar o cheiro vale a pena. Número 12. Ovas de ouriço do mar com ovo cozido no vapor. Nas regiões costeiras da China, ovas de ouriço do mar se tornam um tesouro culinário único, misturando o sabor salgado do mar com o conforto dos ovos cozidos no vapor. Esta combinação mostra o talento chinês para misturar terra e mar. Ovas de ouriço do mar têm sido uma iguaria nas costas da China, Japão e Coreia. Retiradas frescas das cascas de ouriço quebradas, as nuances salgadas e minerais dessas pequenas esferas combinam perfeitamente com a cremosidade dos ovos quando cozidos juntos no vapor, na própria casca do ouriço. Cebolinhas picadas no topo cortam a opulência com um toque leve de alho. A especialidade vem de regiões como as províncias de Fujian e Guangdong, onde o ouriço do mar é abundante. Os moradores acreditam que o prato traz benefícios à saúde, supostamente aumentando o metabolismo e a virilidade. Para muitos chineses que vivem longe de suas cidades natais costeiras, essa iguaria evoca nostalgia. A combinação encapsula o contraste de texturas e sabores. Ovas marinhas salgadas envoltas em um creme de ovos saboroso, que caracteriza a culinária chinesa. Além do sabor, o prato também reflete a engenhosidade dos chefes chineses em celebrar os ingredientes locais. Ouriços do mar são colhidos em piscinas de maré ou colhidos por mergulhadores que mergulham nas profundezas. Trabalho arriscado, mas recompensador. Transformar cascas espinhosas escondendo tesouros cremosos em culinária sublime faz justiça à estranha riqueza do oceano. Número 13. Salada de água-viva. Com uma forma enrolada e tentáculos esvoaçantes, a água-viva parece algo saído de um filme de ficção científica, mas na China são transformadas em uma salada extremamente crocante. Tiras de tentáculos gelatinosos temperados com vinagre, molho de soja e gergelim fornecem uma textura única que também ganhou popularidade no exterior. As águas-vivas têm sido parte da culinária costeira chinesa há séculos. Elas eram originalmente um subproduto da pesca, capturadas acidentalmente nas redes dos pescadores, mas seu sabor suave e crocância viciante logo as tornaram um ingrediente desejado. Uma vez descascadas, processadas e marinadas, mantêm uma crocância irresistível mesmo quando cozidas. Além de sua versatilidade, as águas-vivas também são nutritivas, apesar de serem 95% água. São baixas em calorias, mas ricas em colágeno, uma proteína que pode ter benefícios anti-envelhecimento. Alguns afirmam que a salada de água-viva proporciona uma pele radiante. Elas também se reproduzem em enxames massivos, por isso consumi-las ajuda a prevenir a superpopulação. Dado as preocupações com a sobrepesca, muitos argumentam que comer água-viva é o fruto do mar mais sustentável. Essa curiosidade marinha destaca a inovação chinesa, transformando capturas descartáveis em estrelas culinárias. Comer essas criaturas nômades do mar não é apenas satisfatório, mas surpreendentemente ecológico. Número 14. Sopa de cobra. Enquanto uma tigela quente de ensopado de carne de cobra parece impensável para alguns, é apreciada há séculos como um tônico nutritivo. A sopa de cobra contém até 5 tipos de cobra e é reverenciada na culinária cantonesa. A sopa data da dinastia Qing, quando era considerada um prato extravagante digno da realeza. A carne de cobra era acreditada para aumentar a energia Qi e a circulação sanguínea quando cozida com ervas aromáticas chinesas. Cada ingrediente na sopa complexa tem um propósito: gengibre para vitalidade e crisântemo para reduzir a inflamação. O caldo leva horas para misturar perfeitamente os sabores. A carne de cobra é comparada a uma mistura de peixe e frango, tenra com um delicado rebote. Os ossos também são comestíveis quando preparados adequadamente. Carne de cobra seca também pode ser encontrada em algumas lojas de ervas, prometendo longevidade e virilidade. Embora as alegações médicas sejam questionáveis, o prato carrega uma ressonância cultural inegável. No entanto, restaurantes clássicos de cobra são agora raros, à medida que novas gerações rejeitam pratos de répteis. Preocupações com a colheita insustentável de animais selvagens
também impactam a disponibilidade. Independentemente disso, a sopa de cobra permanece um ponto de orgulho e um prato simbólico na cultura cantonesa, apresentando as alcances exóticas da culinária chinesa e sua busca por novos horizontes tentadores. Número 15. Cigarras fritas. Quando o verão chega à China, traz enxames de cigarras zumbindo e comensais famintos prontos para fritá-las aos punhados. Para muitos chineses, mastigar esses insetos crocantes é tão rotineiro quanto comer pipoca no cinema. Cigarras fritas são espetadas, empanadas em amido de milho e especiarias e depois fritas, transformando-as em petiscos de bar com sabor delicado e salgado sob sua casca crocante. Sua textura contrasta com o exterior crocante e um interior quase amanteigado. As cigarras oferecem um aumento de proteína, cerca de 13 gramas por 100 gramas, mais que a carne bovina. Comer insetos sempre fez parte da cultura alimentar chinesa, muito antes de se tornar uma moda de sustentabilidade no Ocidente. Textos antigos como o Shanhai Jing documentam pessoas comendo cigarras e gafanhotos já na dinastia Han. As cigarras eram historicamente apreciadas não apenas pelo sabor, mas por sua presença simbólica no verão. Seu zumbido representa renovação e alegria. Hoje em dia, as cigarras enfrentam perda de habitat, então comê-las ajuda a prevenir a superpopulação enquanto se aproveita de uma fonte alimentar regional nutritiva. Assim como os grilos crocantes e as larvas de bicho da seda fritas, as cigarras fritas mostram como até os ingredientes mais humildes podem se tornar iguarias sazonais cobiçadas nas mãos de chefes e vendedores de rua engenhosos da China. Número 16. Carne de cachorro. O cão é o melhor amigo do homem, mas algumas pessoas na China também sabem qual é o gosto desse melhor amigo. Na China, a carne de cachorro é consumida em algumas regiões e é considerada uma iguaria, especialmente no inverno, quando se acredita que aumenta a temperatura corporal e promove o calor. Lugares onde a carne de cachorro é mais comumente consumida incluem Guangdong, Yunnan, Guangxi e províncias do norte. Supostamente, a carne de cachorro promove um fígado saudável e tem outros benefícios à saúde, de acordo com crenças da medicina popular. Estima-se que a cada ano na China, 10 milhões de cães são abatidos para serem consumidos para tais fins médicos e culinários. Yulin, em Guangxi, é especialmente famosa por seu festival anual de carne de cachorro. Durante o festival de 10 dias, cerca de 10 mil cães são abatidos para a sua carne. Quais são as suas opiniões sobre carne de cachorro na culinária chinesa? Deixe-nos saber nos comentários. Número 17. Pombos no espeto. Caminhando por uma rua movimentada no norte da China, você pode encontrar pombos assando em espetos, inteiros e fragrantes sobre chamas abertas. Em cidades como Pequim e Xangai, pequenos pombos grelhados ou fritos são um lanche clássico, o acompanhamento perfeito para uma cerveja. Referências ao cozimento de pombos datam da dinastia Han, em textos antigos como o Livro das Canções. Seu tamanho pequeno os torna ideais para comida de rua. Os vendedores com os espetos esfregam com especiarias aromáticas e grelham sobre carvão, permitindo que a pele se torne crocante enquanto a carne permanece tenra. Um toque de pimenta e cominho adiciona um sabor picante. Pombos também podem ser picados e cozidos em pratos como mingau de arroz ou torta de pombo. Além de sua carne delicada, pombos têm simbolismo cultural, representando paz e fidelidade no folclore chinês. Servi-los em cerimônias como casamentos conferia sorte. Embora o pato e o frango agora dominem, os humildes pombos já foram das aves mais valorizadas, associadas à prosperidade e felicidade. Mesmo quando as carnes se tornam mais sofisticadas, o sabor nostálgico dos pequenos pombos de rua mantém essa era passada viva. Número 18. Cérebro de porco. Uma tigela fumegante de porco pode não agradar a todos, mas na China, pedaços cremosos de cérebro de porco são valorizados há séculos. Este ingrediente controverso adiciona um sabor rico e gorduroso a panelas quentes. Referências ao cérebro de porco em textos chineses datam de mais de 2000 anos, na dinastia Han. A sopa de cérebro era tradicionalmente acreditada para aumentar a inteligência, memória e cognição. Permanece uma especialidade de destinos culinários como Chengdu, onde o caldo picante da panela quente destaca a textura quase semelhante a um pudim do cérebro. Quando preparado com cuidado,
O cérebro de porco tem uma qualidade macia que derrete na boca e um sabor sutil e cremoso, quase como tofu. Alguns o comparam à medula óssea. Absorve os sabores do caldo da panela quente, agindo como uma esponja saborosa. Porções mais valorizadas vêm do tronco cerebral, que oferece uma textura mais firme e um sabor mais decadente. No entanto, preocupações com o alto colesterol do cérebro e possíveis doenças neurológicas diminuíram sua popularidade. O consumo é desencorajado em alguns lugares, embora permaneça um ingrediente nostálgico para muitos. Para os corajosos na culinária, representa uma experiência única, a chance de expandir o paladar em busca de novas texturas e sabores. Número 19. Óleo de esgoto. Na China, nem todo óleo de cozinha vem direto do corredor do supermercado. Uma quantidade significativa é reciclada de fritadeiras de restaurantes, caixas de gordura, esgotos e até resíduos de abatedouros, depois revendida para vendedores desavisados. Este fenômeno perigoso é conhecido como óleo de esgoto. O processamento de óleo de esgoto permanece altamente ilegal na China, mas a fraca aplicação da lei permitiu sua disseminação. Coletores inescrupulosos sifonam gordura descartada, filtram-na e a reembalam como óleo de cozinha barato. Em 2010, estimativas sugeriram que 10% do óleo de cozinha chinês era óleo de esgoto. Escolas, barracas de rua e pequenos restaurantes são compradores comuns. O óleo reciclado não divulgado representa grandes riscos à saúde. Traços de carcinógenos como hidrocarbonetos policíclicos aromáticos comumente aparecem em testes. Em 2011, consumidores ficaram horrorizados quando uma investigação revelou carne magra de porco sendo produzida dissolvendo carne podre em óleo de esgoto. As autoridades fazem apreensões ocasionais de operações de óleo de esgoto, mas frequentemente laboratórios simplesmente o misturam em graus mais baixos de óleo. Os incentivos de lucro permanecem altos, enquanto a regulamentação é difícil com tantas pequenas instalações. Para os comensais chineses, o óleo de esgoto permanece um exemplo desagradável de contaminação do suprimento de alimentos, mesmo em meio à modernização. Número 20. Agora é hora do tópico curioso de hoje. Esta foto que está circulando os fóruns americanos mostram o que parece ser javalis de pequeno porte assados e prontos para venda. Não encontramos mais informações sobre a imagem, apenas de que ela foi feita em uma feira popular na periferia de Shenyang, na China. Vamos para o próximo tópico. Número 21. Amêijoas gigantes. Nos mercados chineses, as amêijoas gigantes são um verdadeiro espetáculo aquático, com alguns espécimes pesando mais de 90 quilos. Mas cuidado com a zona de respingos ao cozinhar esses enormes bivalves. Elas fazem jus ao nome em mais de uma maneira. A grande ameijoa deve seu tamanho a um grande músculo que mantém sua concha firmemente fechada, uma defesa vital para a sobrevivência. Este mesmo músculo torna arriscado preparar ameijoas cruas. Quando a concha é rachada após a morte, o músculo pode espasmar repentinamente, ejetando um jato de água nos espectadores. Sashimi de ameijoas pequenas pode ser seguro, mas chefes chineses muitas vezes optam por fatiar e cozinhar espécimes maiores para evitar banhos indesejados. Quando cozidas ou salteadas, a carne se torna suculentamente tenra, oferecendo um sabor doce e oceânico delicado. Seu manto comestível, de cores vivas, também proporciona um banquete visual. Além de suas proporções impressionantes, as amêijoas gigantes eram abundantes em habitats de recifes da Ásia-Pacífico, antes da sobrepesca diminuir as populações. Seu futuro permanece incerto, mas essas maravilhas marinhas ainda representam um inesquecível cruzamento entre deleite culinário e maravilha ecológica para o paladar chinês. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Assista a mais vídeos legais escolhendo qualquer um desses que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, pessoal!